Bom, a partir de agora eu já iniciei a gravação, Renato. E os demais alunos que forem chegando, eles obviamente vão entrando na sala e vão acompanhando. De qualquer forma, para aqueles que não conseguirem participar da reunião online, aí eles veem depois a gravação, tá certo? Que eu vou carregar no YouTube, como eu já fiz a de ontem, ok? E aí, Renato, a palavra é tua, pode iniciar a aula, tá certo? Eu vou inibir aqui a minha câmera e o meu microfone, e a palavra é tua. Obrigado mais uma vez, Renato. Beleza? Pois pronto, pessoal. Boa noite, todo mundo, tá? A ideia hoje é a gente continuar em relação à última aula, tá? E hoje a gente vai falar um pouco aqui dos métodos de cálculos normatizados, né? Na aula passada a gente abordou os conceitos gerais e a parte de gerenciamento de risco, tá? E agora a gente vai trabalhar os métodos de captação, a parte de cálculo, né? Quando trata do SPDA externo, né? A gente vai elaborar aqui alguns conceitos de captação, descida e sistema de aterramento, tá? Então, começando aqui pela parte do subsistema de captação, né? A gente tem algumas metodologias de posicionamento e alocação do subsistema de captação, tá? Então, o primeiro método é o método de Franklin, tá? Que basicamente vocês observam nas edificações aquele mastro, né, com um para-raio na ponta, tá? Então, aquele método ele fornece um tipo de proteção que a gente vai tratar aqui. O método das malhas, né, que a ideia é passar uma malha reticulada na parte do subsistema de captação e formar como se fosse uma gaiola de Faraday, né? E o método da esfera rolante, que é aquele método onde você, teoricamente, soltaria uma esfera no topo da edificação e aonde essa esfera tocar, né, fazendo ela rolar em todas as direções, ou seja, é um método tridimensional, né? Aonde ela tocar seria uma região a qual a gente teria que proteger, tá? E nessa questão, a gente pode observar em alguns métodos, dependendo assim da característica da nossa edificação, tá? Se a gente tem uma característica de prédios mais horizontais, né? Prédios com extensão, comprimento maior, bem maior em relação à altura, se a gente for aplicar o método de Franklin, a gente teria cones de proteção, né? E aí esses cones de proteção a gente precisaria de uma quantidade muito grande para poder cobrir toda essa região horizontal, né? Então é por isso que tem essa observação aí no slide que os métodos da esfera rolante e das malhas eles são adequados para todos os casos, que a gente pode usar tanto quando a edificação tem uma característica mais horizontal, quanto quando ela tem uma característica mais vertical, tá? Mas geralmente esses prédios mais verticais, por questões do cone de proteção, é utilizado no método de Franklin, tá? Outra questão, um método não exclui o outro, tá? A gente pode usar combinações, né? A gente pode usar, por exemplo, uma gaiola de Faraday, mas em alguns locais que tem uma estrutura que se destaque mais ali na coberta, a gente pode colocar um para-raio Franklin para proteger um determinado equipamento, né? Uma determinada estrutura, tá? Então, a gente pode usar esses métodos um complementando o outro também, tá? Então, vamos nós, né? Vocês lembram que a gente tinha determinado que a classe do SPDA vai determinar alguns fatores nesse nosso SPDA, no nosso sistema de captação, tá? Se a gente está trabalhando aqui com o método de esfera rolante, o raio dessa esfera ele vai variar aqui, ó, de acordo com a classe. Se eu tenho a classe 4,
O meu raio da esfera rolante é 60 metros. 3, ele passa para 45. 2, ele passa para 30 metros. E 1 para 20 metros. Né? Se nós estivermos trabalhando com o afastamento entre os condutores da malha, né, que vai formar o reticulado, o método 4, a distância seriam quadrados de 20 por 20, e é assim 15 por 15, 10 por 10 e 5 por 5, né? Dependendo aí da classe do SPDA, né? E o ângulo de proteção, né, ele vai depender aqui da figura 1, tá? Que seria exatamente essa figura, ó. Esse ângulo de proteção é relativo ao cone que vai ser formado, né? E a gente vê que ele varia de acordo com o método, ó. A gente tem 4 curvas aqui, que vai variar de acordo com a classe do SPDA, né? E esse ângulo de proteção é em função aqui de uma altura H, em metros, né? Que é a altura do captor acima do plano de referência da área que a gente quer proteger, tá? Então, é aqui que a gente vai se basear para poder achar esse ângulo alfa, tá? Então, aqui, ó, o subsistema de captação. Nessas figuras, a gente pode ver que eles são compostos por hastes, condutores suspensos e condutores em malhas, né? Então, isso pode ser uma complementação. Aqui do lado esquerdo, nessa primeira figura, é apresentado aqui o para-raio Franklin, ó, que está localizado no mastro, né? Esse para-raio Franklin vão ter duas descidas, as quais elas são interligadas ao sistema aqui de captação, que ele está suspenso, né, através desse suporte e esse isolador Roldana. Tá? Então aqui seria o cabo de cobre, né, com essa cara suspenso. Tá? Provavelmente ele está sendo utilizado aqui para proteger essa estrutura da antena. Tá? Mesmo ele protegendo essa estrutura da antena aqui do lado, a gente pode observar que ela é equipotencializada com o subsistema de captação, né? Porque porventura a gente não tem como garantir que o raio vai, com 100% de certeza que o raio vai cair ali no Franklin e não vai cair na antena. Então, só por precaução também, a gente faz essa conexão da antena no subsistema de captação. Tá? E aqui nas figuras, ó, a gente vê um subsistema de captação composto por barra chata de alumínio. Tá? O pessoal utiliza por questões estéticas, né? Se você for ver em relação ao cabo de cobre, ele é um pouco mais discreto, né? E questões de preço também, tá? Então, em relação ao cobre, essa parte de barra chata de alumínio é mais barata, né? Então, a gente vê aqui, ó, o subsistema de captação, e aqui do lado direito, né? A gente vê um mini captor, que é colocado aqui geralmente nas pontas, só para fornecer uma proteção a mais nos cantos da edificação, tá? Nas extremidades. Aqui a gente tem algumas características, tá? Que a gente vai observar em relação ao subsistema de captação. A gente conversou aqui anteriormente que a gente pode utilizar o cabo de cobre ou a barra chata de alumínio, né? São os principais, assim. Mas, pessoal, a gente pode utilizar outros materiais, né? Vocês já viram aquelas cobertas metálicas? Né? Você tem um galpão, que a coberta é toda metálica, tá? A gente pode utilizar aquela coberta como um subsistema de captação, hein? Sim, sim. Eu acredito que não. Pronto. Vai depender da espessura daquele material e o tipo, tá? Geralmente, naquelas cobertas ali é de alumínio, enfim, ou de um aço, ou de aço, tá? E aí a gente tem que garantir que ela tem uma espessura mínima aqui em milímetros, tá? Que é de acordo com essa tabela.
mas ela pode sim ser utilizada como subsistema de captação, tá? Essas espessuras, a gente pode observar aqui na tabela que a gente tem uma espessura A e B, né? Que aqui são duas observações da norma. Essa espessura B é porque a gente pode utilizar nessas chapas metálicas se não for importante prevenir a perfuração, pontos quentes ou problemas de ignição, tá? Isso acontece o quê? Se eu tenho lá minha coberta, né, o raio pode incidir e vir a perfurar a coberta ou gerar muito calor naquela região. Com essa espessura B, né, ela não previne essa perfuração. Pode ser que, por questões da incidência, abra um buraco na coberta, enfim. E isso, se eu tiver algum material inflamável embaixo, né, ou se eu estou trabalhando numa área classificada, isso pode ser um ponto de ignição, podendo gerar explosão ou incêndio, né? Então, para esses casos, a minha espessura, né, para prevenir perfuração, pontos quentes ou ignição, tem que ser essa espessura A, tá? Que no caso aqui, se a gente pegar o aço, para prevenir perfuração, ela tem que ter espessura de 4 milímetros, tá? Ou, para não prevenir essa perfuração, essa minha espessura de 0,5 milímetros, tá? E aí, nesse caso, né, a gente tem que avaliar o material que está sendo empregado, né, para ver a espessura mínima que tem que ter a nossa coberta para a gente utilizar como subsistema de captação, tá? Até porque, muitas vezes, a gente tem uma coberta toda metálica. A gente vai e passa um cabo de cobre lá. Quem de vocês garante que o raio vai cair exatamente no cabo de cobre e não vai cair na minha coberta? Sendo que eu tenho uma área de extensão de coberta aí bem grande, né? Então, nesses casos, a gente pode até utilizar o cobre para complementar a proteção, mas muitas vezes é melhor utilizar a própria coberta, tá? Então, avaliando aqui os métodos de captação, a gente tem esse método de Franklin, tá? Ou seja, esse se baseia no uso de captores pontiagudos, né, colocados em mastros verticais, né, onde a gente vai ter essa altura H1, né, e esse mastro, ó, ele vai formar um ângulo, né, de proteção alfa, tá, a partir do qual eu vou ter um cone de proteção, certo? Ou seja, tudo que estiver dentro desse cone está sendo protegido por esse meu para-raio aqui de altura H1, tá? E a gente tem a relação de forma que a tangente do ângulo alfa vai ser igual ao raio, né, que é a distância entre o ponto O e o ponto C, dividido pela minha altura H1, tá? Então, a ideia é essa, a gente vai ter que ver só qual o plano de referência que a gente está adotando, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, onde a posição do subsistema de captação é considerada adequada, né, se a estrutura a ser protegida estiver totalmente dentro do volume de proteção do subsistema de captação. A gente vê que se a gente quiser colocar um para-raio aqui, né, assim, em vermelho, e eu considerar a minha altura H1, que é para proteger a minha coberta, ó, eu vou ter um ângulo alfa 1, né, e ele estaria pegando parte da minha coberta, tá? Ou seja, para proteger a minha edificação como um todo, eu iria necessitar de mais de um mastro desse, né? Que aí eu iria colocar no decorrer da minha estrutura, de forma que ela protegesse toda a minha coberta. Se eu quiser proteger algo situado aqui, por exemplo, a nível de solo, a minha altura que eu vou considerar já seria esse H2. Ou seja, eu tenho outro plano de referência. Aí o meu ângulo, né, que a gente iria garantir aqui a proteção, seria
esse ângulo alfa 2, né? E aí, no caso, eu poderia garantir a proteção lateral aqui de todo o meu prédio, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter que ver, né? Qual seria o plano de referência que a gente está querendo proteger, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, da parte tridimensional, por exemplo, desse prédio, o qual a gente iria aplicar, né, vários para-raios do tipo Franklin, ó, de forma que eu conseguiria proteger a minha coberta como um todo, tá? Então, aqui a gente vê que tem uma quantidade de para-raio Franklin até mais elevada, né? E aí é por isso que a gente entra naqueles outros métodos de proteção também, que a gente pode complementar ou usar no lugar desse daqui, né? A gente, como projetista, é que tem que analisar qual é o mais viável. Então, o conceito dessa parte do dimensionamento seria esse, tá? Do método Franklin. A gente vê aí que enfim, é um conceito mais simples, né? E que a gente vai observar que os outros também não se diferem muito disso, né? A gente vê aqui o método da gaiola de Faraday, que a gente tem uns afastamentos, né, horizontais entre os condutores, que vai depender da classe do SPDA, né? Aqui, nessa figura é retratado esse exemplo, ó. Por mais que ele tenha adotado alguns Franklins aqui, a gente vê, ó, que a coberta, a gente tem os condutores, né, passando aqui, formando uma malha, né, em toda essa parte da edificação, ó, principalmente protegendo aqui também as extremidades, tá? E aí isso aqui ele vai formar essa malha captora aqui em cima. A distância entre meus condutores horizontais, né, e os meus condutores verticais não pode ser maior do que a definida aqui nos métodos, tá? Por exemplo, estou com um método de proteção considerando uma classe 4, né? Minha malha tem que ser 20 por 20, ou seja, minha distância máxima entre os condutores horizontais e verticais tem que ser 20 metros. Eu posso adotar 25 em alguns pontos? Pessoal? E aí, o que é que vocês acham? Confesso que eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Eu estou com a classe de SPDA 4, né? E estou fazendo o meu método de proteção através das malhas, da gaiola de Faraday, né? E aí eu tenho aqui a distância entre os meus condutores, certo? Que no máximo aqui é 20 metros, né? Eu estou fazendo uma malha tipo essa coberta aqui, ó. Tenho condutores na horizontal, né? E condutores, quando eu digo aqui, é na vertical, tá? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo melhor. Não, vamos para cá. Pronto, vamos para esse aqui que é melhor mesmo. Ou seja, eu tenho que formar aqui um retângulo, né? Um quadrado, no caso, de 20 por 20 na minha coberta, né? No máximo, tá? Eu posso adotar 25 nessas distâncias desses condutores? Oxe, mas tá dizendo que o permitido é 20? Acho que não, né? Pronto. Exatamente. O máximo é 20. Eu posso adotar 15? Aí 15 pode, que tá dentro. 15 a gente pode utilizar. Por quê? Porque se a gente utilizar 15, a gente está garantido uma proteção maior, né? Ou seja, em alguns pontos, pode ser, né, que o seu quadrado não fique 20 por 20, né? Ele pode ficar ali 16 por 16, né? 18 por 18.
beleza, a gente consegue garantir a proteção aqui nível 4 ainda. O que não pode ocorrer é ele ser maior do que isso, tá? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Aqui seria outro exemplo que a gente vai protegendo, né, a coberta da edificação como um todo, né? Vocês veem aqui que a gente tem esse galpão aqui do lado direito, né? Perto dessa torre aqui, tá? Vocês veem que ele fecha os condutores da malha, né? Na parte de captação, e ele passa aqui esse condutor mesmo no meio, né? Vocês já viram aquelas cobertas de alguns galpões, que ela é arredondada, né? Ela é arredondada, no caso, e às vezes o que é que o pessoal faz? Ah, a coberta tem uma largura ali de 20 metros, né? Beleza. Eu estou com nível de proteção 4, que a minha largura máxima permitida é 20 metros. Então pronto. Eu passo o condutor de um lado, do outro, e garanto a proteção, né? Só que se você observar, ela tem uma cuminheira, né? Essa cuminheira, a gente tem que garantir a proteção dela também, tá? Então, uma coisa que tem que ser observada na hora que a gente joga esse método das malhas são alguns pontos os quais a minha coberta ela se destaca em relação a essa malha que a gente está passando, né? Se eu tiver alguns pontos mais altos, eu tenho que garantir a proteção deles também, tá? Então é por isso, por exemplo, que esse cara, né, na hora de projetar, pode ter passado esse cabo aqui no meio, ó. E aí, nessa situação, ele garante essa proteção dessa cuminheira. Beleza, pessoal? Ficou claro aí? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? No caso, a utilização de cabo de cobre, né? Aqui, nessa figura superior do lado esquerdo, a gente tem o cabo de cobre com isolador, né? Aqui do lado esquerdo abaixo, a gente tem o cabo passando sendo instalado em telhado, né? E aqui do lado direito também mais algumas duas estruturas de captação, tá? Mais alguns exemplos aqui. Aqui também seria a captação utilizando barra chata de alumínio, né? Aqui também a barra, ó, vocês podem observar ela passando aqui na coberta, né? Esse aqui seria um conector, né? Um conector para junção. Às vezes você tem uma derivação ou algo do tipo, né? E aí ele é utilizado. E no último método, né, a gente tem o método da esfera rolante. E aí, se a gente for ver, ele geralmente é empregado com mais eficiência em estruturas de altura elevada, né, ou formas arquitetônicas mais complexas, tá? Ela se baseia na parte do volume de proteção. E vocês observam naquelas subestações de 69 kV em diante, né, com a potência, com a tensão maior, não sei se vocês veem que são colocados uns postes, né? E esses postes, para sustentação de equipamento e tudo, o pessoal coloca na ponta deles um para-raio, né? Como se fosse uma haste metálica bem grande. Aquilo ali que o pessoal faz é um sistema de proteção baseado nesse raio da esfera rolante, né? Que aqui a gente tem um exemplo, ó. Então, a gente tem aqui posicionado, ó, nessa figura do lado esquerdo, uma torre e uma casa e uma casinha aqui, né? Se eu quiser proteger essa estrutura como um todo, eu coloco aqui a minha esfera nessa parte superior da torre, né, digamos.
e faço ela rolar aqui para o lado direito. Na hora que ela vai rolar para o lado direito, ela pega essa lateralzinha aqui da casa, ó, né? Da parte da coberta da casa, né? Que tem que ser protegida também. Ou seja, eu tenho que ter um subsistema de captação no topo da torre, né? No topo da torre e nessa lateral aqui da casa, certo? Nessa lateral da coberta da casa. Então, aonde a minha esfera toca, eu tenho que ter um método de proteção adequado, tá? Que aí pode ser um cabo de cobre, enfim, aquelas estruturas que a gente já viu. Beleza? Vocês veem aqui, ó, que o método de proteção 4, o raio da esfera rolante é 60 metros, né? Se a minha altura da minha torre, do meu prédio for maior do que 60 metros, o que é que a gente faz? Alguém sabe? Como é que 60 metros? Esse raio vai ter que aumentar, né? Não? O raio máximo ele é 60, né? Se vocês olharem aqui a figura do lado direito, a altura do meu prédio é maior do que 60 metros, tá? Quando a minha altura é maior do que 60 metros, você tem perigo de descargas laterais do prédio, tá? Você tem riscos de descargas laterais. Se você for ver, a esfera está aqui no topo do prédio, ó, ela está rolando aqui para o lado esquerdo, ela toca a lateral do prédio, né? Então, o que é que a norma diz? Né? Em prédios com altura maior do que 60 metros, você tem que proteger aqui, ó, fazer a proteção por descargas laterais em até 20% da altura do prédio. Tá vendo? Que ele protege aqui ainda 20% e os outros 80% ele deixa sem proteção. Tá? Então, assim, se meu prédio é maior do que 60 metros, eu tenho que proteger tanto a coberta como a lateral dele em 20%. Beleza? E aí, como é que eu garanto essa proteção na lateral do prédio? Pode ser usando a gaiola de Faraday, né? A gente pode fazer a extensão, a gente está trabalhando ali na coberta, é só estender também esse conceito da gaiola em até 20%. Beleza? Aqui, como eu disse a vocês, ó, o método da esfera rolante ele é um método tridimensional, né? Você tem que fazer. Só um minutinho, pessoal, que está passando aqui um helicóptero aqui perto. Pronto. O método você tem que fazer a esfera rolar em todas as direções, né? Então aqui é uma maquete eletrônica, tá? Onde foi feito uma malha, né? E alguns mastros aqui para captação, tá? E aí aqui seria o exemplo, ó. A gente vê que aonde a esfera toca é exatamente nesses mastros. Em nenhum momento, né, a esfera está tocando a superfície do prédio, né? Isso quer dizer que, nesse caso aqui, a minha estrutura está protegida, tá? Que esse sistema de captação que eu estou utilizando, ele está adequado. Beleza? Aqui são só algumas Renato, vistas. Renato, por favor. Oi. Vou só fazer uma intervenção aqui, porque tem alguns alunos que estão sem microfone e eles estão colocando dúvidas no chat, só para você olhar de vez em quando, ok? Ah, beleza, professor. Tranquilo. É porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui quando eu estou com tela inteira. Ah, tá certo. Mas, não, ok, então a gente tem que bolar uma outra estratégia, pessoal. De repente vocês passam a dúvida para um colega que está com o microfone para poder fazer essa pergunta diretamente para o Renato e não deixar passar dúvida. É importante que não deixe passar dúvida. Beleza, boa aula, Renato. Valeu, pode continuar.
Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui também, então eu queria ver essa dúvida do Leonardo, né? Teria que colocar a proteção descendo pela lateral. Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu entendi. Seria nessa questão que o prédio tem mais do que 60 metros, é isso? Aqui. Pronto, exatamente. Então, fechou. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma questão relacionada, vocês podem me informar aqui, porque aí eu fico vendo, estou vendo mais a apresentação, tá? Então, realmente, se a gente tem prédios com altura maior do que 60, né, a gente teria que colocar proteção na lateral do prédio. Vamos lá. Isso que a gente tratou, pessoal, seria o SPDA externo, tá? Que é essa parte da proteção e captação, né, relacionada ao SPDA externo. Só que a gente tem alguns mecanismos de proteção, certo? Que seria o SPDA interno, né? O que seria esse SPDA interno? A gente sabe que o nosso sistema ele é composto por partes condutivas, né? A gente tem eletrocalhas, tem componentes metálicos, tá? Então, o nosso SPDA interno ele vai consistir em a gente disponibilizar barramentos de equipotencialização, tá? Para a gente fazer a equipotencialização dessas instalações metálicas como um todo, certo? A fim de evitar centelhamentos perigosos, né? Entre esse SPDA externo e meus componentes da instalação, tá? Então, é isso que é tratado nesse SPDA interno, né? Então, a gente tem aqui, ó, barramentos de equipotencialização, tá? Que no caso a gente tem as dimensões mínimas dos condutores que vão interligar esses diferentes barramentos, né? Ou seja, eu tenho ali no decorrer do meu prédio que em alguns andares eu vou ter barramentos de equipotencializações locais, né? Os quais eu vou ter que utilizar aqui, por exemplo, né, um cabo de cobre de 16 milímetros, né, para poder fazer a interligação desse barramento lá com o meu barramento de potencialização principal, tá? Então, essa aqui seriam as dimensões mínimas desses condutores, tá? Então, ele trata aqui, se eu estou utilizando o método de instalação não enterrado, seria 16 milímetros, né? E o cabo enterrado seria o cabo de 50, tá? Valores mínimos da seção reta dos condutores que ligam instalações metálicas internas a esses barramentos de equipotencialização. Tá? Ali a gente viu a dimensão mínima de eu interligar um barramento com outro. Mas se eu quiser interligar minhas instalações metálicas, né? Qual é a seção do condutor mínimo que eu vou utilizar? Aqui no caso também, ó, se for cobre, seria uma área com seção de 6 milímetros quadrados. Tá? Vamos lá. Eu estou ali com... Vou fazer aqui um exemplo também. Pronto. Eu estou aqui com o meu DPS. Tá? Alguém sabe a seção mínima do condutor para interligar o meu DPS ao sistema de aterramento? É o meu barramento de terra do meu quadro? Ontem eu acho que você falou que era 35 milímetros quadrados, né? Não. 35 milímetros é a seção do condutor de captação e descida. Tá? Quando a gente instala um DPS, eu estou pegando ali a minha fase, passando pelo DPS e dela ligando no meu sistema de aterramento, no meu barramento de terra do quadro, né? Aí esse meu condutor,
que vai fazer o desvio do surto de tensão que vem da fase e para o aterramento. Eu preciso de uma seção mínima para ele, né? Fase aí, de... Você está falando aí, fase de que ponto? Eu não entendi isso que você está falando aí. Tá do pegando meu quadro, condutor... do quadro elétrico, do quadro. A instalação do DPS é de fase para a terra, tá? Que a gente vai desviar o surto de tensão que vem proveniente da rede elétrica. A gente já está falando de proteção da rede elétrica agora, tá? Que é essa parte também que é interessante do SPDA interno, certo? Quando eu tenho um surto de Confesso tensão que na agora rede, você gerou uma dúvida, porque você falou aí, a fase do quadro elétrico, mas de qual quadro a gente especificamente está falando? pronto, pode ser qualquer quadro da sua instalação. Você tem, vamos dizer ali, o Quando quadro. imagina essa instalação do DPS, do jeito que você está explicando, é o DPS geral, que vai proteger a nossa estrutura inteira. Você falando aí sobre o condutor de fase, eu estou imaginando é o condutor de fase que está chegando lá no CPG. Pode ser também. A gente tem dois tipos, né? A gente tem o quadro o condutor de fase que chega lá no CPG, mas vocês lembram que o DPS é uma barreira. Então vou ter também meu condutor de fase que chega lá no quadro do meu apartamento. Beleza? Se eu quiser proteger o do meu apartamento, qual vai No ser a seção? apartamento você vai usar o condutor que está chegando naquele quadro de distribuição lá. Qual é a seção mínima para o DPS? Pronto, aí, por exemplo, o projeto que a gente está fazendo aqui, nos quadros de distribuição da gente, é o condutor lá de 16 milímetros, que está chegando no quadro do apartamento. Pronto. Você precisa usar o condutor de 16 para fazer a ligação do DPS? Eu acredito que não. Não, não obrigatoriamente. Como ele é só para desviar a questão de surtos, né? A seção mínima ela depende da questão do ponto de instalação, e nesse caso aí seria de 6 milímetros quadrados, tá? Você pode utilizar o de 16, pode, né? Você está garantindo aí também só uma característica a mais da sua instalação, mas o mínimo ali seria 6, beleza? Isso é uma tabela, né, na norma, que ele especifica de acordo com a seção do condutor, quanto vai ser o condutor do DPS, não é isso? Ela bota no mínimo 6. Aí o restante você teria que fazer alguns cálculos de surto, essas coisas. Mas geralmente é 6 milímetros. E na entrada da instalação, onde você vai instalar o DPS classe 1, essa seção mínima ela já passa para 16. Tá? Então, por exemplo, lá no CPG, onde você iria instalar o seu BEP, né? Seria a entrada da instalação, seria um cabo de 16. Beleza? Pelo menos. Então, como é só para desvio de surto de tensão, essas coisas, aí você pode utilizar essas características, tá? Geralmente eu instalo um dispositivo de proteção, tá? No meu DPS, que aí vai depender, vai variar de acordo com o fabricante, beleza? Eu vou parar aqui deixa eu ver aqui, vou parar um pouquinho aqui a minha tela, tá? Para eu procurar aqui para vocês um projeto para apresentar aqui. Só um minutinho.
Pronto, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Beleza, ó. Esse aqui é só um exemplo, tá? Tem um prédio aqui da parte de onde foi feito esse projeto de sistema, tá? De captação e descida, certo? Essa planta aqui específica, ela foi utilizada, ó, vocês podem ver que está sendo utilizado esse cabo verde aqui, é o cabo de cobre, né? Está sendo feita uma malha, né, de captação, tá? Onde as dimensões dela não são maiores do que aqueles 20 por 20, né, que eu acho que foi nível de proteção 4 aqui, se eu não me engano. Não é maior do que isso, né, mas a gente vê que tem regiões que ela é um pouco menor, mas isso só garante um pouco mais de proteção. E como ela tinha uma região aqui de caixa d'água, que foi colocado pelo projetista a opção de instalar um para-raio tipo Franklin, né, o qual ele vai ter um raio de proteção, né, de 17,2 metros, né, e que está representado aqui por esse círculo em azul, né. Se a gente for observar aqui a vista lateral do prédio, ó, da coberta, o para-raio Franklin está localizado aqui, ó, no topo da caixa d'água. E aí ele garante uma proteção maior, né, dessa parte da caixa d'água, e a parte da gaiola de Faraday, né, ela está protegendo aqui a outra extremidade, né, que seria o restante da coberta do prédio, tá? Então, nisso aqui é um exemplo dessa parte de captação. A gente vê aqui nas laterais que a gente tem os condutores de descida, ó, beleza? E aqui o anel intermediário de interligação dessas descidas, tá? Isso aqui também está em projeto, beleza? Aqui é só para exemplificar para vocês, né? E aqui são alguns detalhes construtivos, né? Dentre deles, a gente tem um detalhe, ó, de uma caixa de ecopotencialização principal, tá? Eu vou ter um barramento de terra aqui, no qual vai chegar o meu cabo do sistema de aterramento, que é o cabo de 50 milímetros quadrados, né? E nessa minha caixa de ecopotencialização principal, a gente está instalando um DPS, né, classe 1, tá? E são esses três caras aqui, ó. Beleza? Esse meu condutor que vai ligar esses DPS à minha fase, ele tem que ter no mínimo 16 milímetros quadrados, porque esse aqui é aquele principal, né? É o primeiro ali da instalação. Sendo que é colocado aqui, ó, um fusível, né, de proteção para esses DPS, tá? Aqui seria a representação desses fusíveis, né? Alguém pode explicar aí o porquê da utilização desse fusível? Vamos lá. Eu creio que é para, no caso da descarga, ela é muito assim, não sei se está certo o raciocínio, né? A descarga ela é momentânea, um breve período, e o fusível ele tem aquela ação mais lenta. Eu creio que ele seja para uma ação em que a perturbação se estenda por um tempo maior do que o previsto. É o que eu acho. Pronto. Vamos nós. Na hora que o DPS ele atua, certo? Vamos ver, você tem um surto de tensão na linha, ele vai desviar para o sistema de aterramento através do DPS. Ele é como se fosse um resistor variável, né? À medida que a tensão aumenta, a resistência cai, ele desvia, né, esse surto para a parte do aterramento. Na hora que ele atua, ele é danificado, tá? Dependendo aí do nível, né, do surto, você sabe que o DPS funcionou realmente porque ele sofre dano, tá?
E na hora que ele é danificado, ele tem uma tagzinha, que geralmente ela é verde, ela fica vermelha, tá? E na hora que ele sofre esse dano, ele pode ter dois comportamentos. Ou ficar como um circuito aberto, tá? Ou fechar um curto-circuito, né? E aí, na hora, digamos que se ele apresentar um comportamento de fechar um curto-circuito, eu vou estar aplicando o curto entre fase e terra, né? E aí é por isso que a gente tem que instalar o dispositivo de proteção, tá? Se a gente garantisse que ele iria ficar sempre em aberto, teoricamente não iria precisar desse cara, né? Do fusível ou do disjuntor, tá? Mas como a gente não tem essa garantia, por questões de segurança, né, a gente instala esse dispositivo de proteção, tá? No caso aqui, optou-se por fusível, né? Mas alguns fabricantes eles indicam o disjuntores também. Então, o ideal é vocês consultarem os fabricantes que vocês estão trabalhando, né, de DPS, para ver qual dispositivo de proteção ele indica para aquele DPS que vocês estão aplicando, tá? O meu DPS do quadro geral, né? Geralmente a gente instala 3, que são das 3 fases para o terra, tá? Isso no meu primeiro quadro da instalação. Nos meus quadros secundários, a gente tem que instalar 4. São das 3 fases para o terra, né? E o quarto, ele é do neutro para o terra, tá? Então, a gente tem que fazer também essa diferenciação. Porque a gente tem, na entrada da instalação, a gente vem com 4 condutores, né? Que são as 3 fases e o condutor neutro. Só que, na entrada da instalação, esse condutor neutro ele também tem função de proteção, que é o condutor neutro que vem da rede. No meu quadro geral, esse meu neutro, ele é aterrado, né? Ele é interligado com barramento de terra, e a partir daí é que o meu sistema ele vai diferenciar neutro de terra na parte interna da minha instalação, né? Ou seja, eu venho com um sistema TN-C, né? Onde meu neutro também tem função de proteção, e a partir do meu quadro geral, vou ter um TN-S, né? Que a gente chama esse conjunto todo de TN-C-S, tá? E aí o que é que acontece? Nos meus quadros secundários eu tenho um neutro separado do terra, então também aplico um DPS de neutro para terra, tá? Mas geralmente no meu primeiro quadro da instalação, onde eu tenho a interligação do neutro com terra, eu só aplico 3 DPS. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a apresentação um pouquinho, tá? Então, aqui, pessoal, é apresentado o conceito, né, do barramento de equipotencialização principal, tá? Onde vocês estão vendo aqui, ó, já que o condutor neutro ele é interligado a esse BEP na minha entrada da instalação, assim como o condutor da proteção principal, que é o sistema de aterramento, e a interligação também de outras partes metálicas da minha instalação, né? Tubulações de esgoto, água, gás, blindagens de cabos, tá? Armaduras de concreto, então sistemas de ar-condicionado, então todo mundo, né? Todas essas questões, essas partes metálicas, elas têm que ser aterradas aqui no meu barramento de equipotencialização principal, tá? Aqui seria um exemplo também. E aí vem, né, aquela questão que a gente já tratou aqui dos condutores de captação, a gente vai tratar dos condutores de descida, né? Na hora que o meu raio ele incide na hora que o meu raio ele incide no meu subsistema de captação, eu preciso dissipar essa energia para algum canto. Então, eu tenho que fornecer caminhos paralelos dessa corrente elétrica para descarregar
essa corrente no meu sistema de aterramento, né? Então, a ideia é a gente promover diversos caminhos para essa corrente ser descarregada, com o menor comprimento possível, tá? E garantir a potencialização de partes condutoras que possam estar próximas a essas descidas, né? Então, a ideia é essa, né? E devem ser previstas interligações horizontais, que são esses anéis aqui intermediários, ó, interligações horizontais dessas descidas, tá? De acordo com intervalos aqui entre 10 a 20 metros de alturas, que isso vai depender da classe do SPDA, tá? Que é de acordo com essa tabela 4 aqui, ó. Essa tabela 4, ela vai dizer as distâncias típicas entre esses condutores de descida e também as distâncias entre esses condutores intermediários, né? Entre esses anéis intermediários de interligação dessas descidas. Beleza? Ou seja, se eu tenho um SPDA aqui, classe 1, a minha distância entre as descidas tem que ser de 10 em 10 metros. Eu vou ter que observar o perímetro do meu prédio, né? E de 10 em 10 metros eu vou ter que colocar uma descida, tá? Classe 2 também de 10 em 10 metros, classe 3 de 15 em 15 e 4 de 20. É aceitável uma variação de espaçamento entre esses condutores de descidas de mais ou menos 20%. Tá? Então a gente tem aí uma margem de segurança para trabalhar, porque às vezes a gente não consegue colocar um condutor de descida mesmo naquele ponto, né, que a gente quer. Então a gente tem que levar ele um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e a gente vai fazendo essas adequações. Por exemplo, vou colocar um condutor de descida no prédio, só que ele passa exatamente numa janela. Tá? Eu tenho que afastar esse condutor de descida dessa janela, porque alguém pode entrar em contato, né? Pode gerar um centelhamento perigoso para essa janela. Então, eu tenho que afastar desse acesso, né? Então, eu vou ter que mover meu condutor de descida um pouquinho mais para um lado ou para o outro. Às vezes, eu tenho uma tubulação de gás que passa próximo, né? Eu tenho também que fazer aqui, afastar dessas tubulações, tá? Então, a gente tem que fazer essas adequações. Aqui é um exemplo, né? Onde a gente tem um prédio que tem um subsistema de captação e tem as descidas aqui, ó. Sendo que ele tem anéis intermediários, né? Essa parte desses anéis em vermelho, a cada 20 metros, que está interligando as descidas. Isso vai ajudar a distribuir essa descarga atmosférica, tá? Que está incidindo, né? Então, ele vai distribuir essas correntes de forma mais igualitária, né? E garantir mais a segurança dos usuários. Beleza? Qual qual é o número mínimo de descidas que a gente tem que ter num prédio? Alguém sabe? Número mínimo de descidas que a gente tem que ter lá no subsistema de descida. Ela vai ser calculada, né, pessoal, como a gente conversou aqui, a partir do perímetro, tá? Mas são no mínimo 2, beleza? São no mínimo 2 descidas, tá? Se eu tiver uma torre, né, estiver fazendo a proteção ali de uma torre ou algo do tipo, eu tenho que ter pelo menos 2 descidas nessa torre, até por questões de anulação do efeito eletromagnético, tá? Vocês já viram aí nos prédios que o pessoal instala, geralmente eles colocam para-raio Franklin lá em cima, né? E pegam ali umas 2, 3 descidas e concentram todas na lateral do prédio, ou na lateral, ou em um lado. Vocês já viram isso daí? Um prédio que tem um Franklin, o cara pega umas 3 descidas e desce tudo pelo mesmo
pelo mesmo ponto ali, pela mesma parede, uma próxima à outra. Vocês acham que essa metodologia está correta também? Rapaz, é funcional. Você concentrar essas descidas todas numa mesma parede, uma próxima à outra, você vai estar concentrando, né, essa distribuição desse efeito eletromagnético dessa descarga em uma região só. Isso não é adequado. O pessoal faz, mas não é correto, tá? Você tem que distribuir o mais uniformemente possível, né, no decorrer desse perímetro, né? Como a gente viu, tem que ser ali de 10 em 10 metros ou 20 em 20, depende aí do nível de proteção que você está adotando, mas elas têm que ser distribuídas, tá? Você não vai concentrar tudo num ponto só. Então, quando vocês fizerem aí o projeto de vocês, tentem adequar as descidas para elas ficarem distribuídas o mais uniforme possível, tá? Aqui, a norma traz uma distância, né, que é por questões, né, de estruturas que possam estar próximos a essas descidas, então a gente tem um afastamento S que tem que ser calculado, né, uma distância de segurança S, que ela vai depender do nível de proteção escolhido, a corrente de descarga e em função da sua interligação, da sua equipotencialização mais próxima, tá? Então, assim, quando a gente fizer esse cálculo aqui dos subsistemas de descida, a distância que eu tenho que ter desse meu cabo de descida, por exemplo, para uma janela, né, para um componente metálico, essa distância de segurança, ela tem que ser maior do que esse valor calculado aqui na norma, tá? Que ela é em função dessa classe do SPDA, em função da potencialização mais próxima. Na hora que eu faço essa minha descida aqui, ó, direta, sem fazer esses anéis intermediários, a minha potencialização mais próxima vai ser lá no meu subsistema de aterramento, né? Ou seja, eu teria que percorrer essa distância aqui de 60 metros. Tá? E se eu aplicar esses 60 metros naquela fórmula, eu vou ter que afastar esse meu condutor de descida de boa parte das instalações metálicas lá do meu prédio. Quando eu faço esses anéis intermediários, eu estou fazendo essas interligações das descidas e interligando ele também com a parte do aterramento. Ou seja, eu estou diminuindo essa minha distância da equipotencialização mais próxima, para 20 metros. Ou seja, o risco que eu tenho de ter um centelhamento, ele é bem menor porque eu estou com uma distância pequena. Tá? Então, a ideia desses anéis intermediários também é para isso. Beleza? Aqui são os exemplos. Tá? Nessa figura aqui da esquerda é utilizado o cabo de cobre embutido no reboco, tá? Por questões estéticas, né? E aqui nessa figura aqui à direita a gente tem esse cruzamento dos cabos, né? Tem o cabo de descida aqui e esse anel intermediário de interligação, tá? Componentes naturais, né? Das instalações. Do mesmo jeito que a gente pode utilizar a coberta metálica como subsistema de captação, a gente pode utilizar a estrutura do prédio, desde que seja garantido a continuidade elétrica, a gente pode utilizar a estrutura do prédio, né, a parte das armaduras, o vigamento de aço, como um subsistema de descida, tá? Desde que a gente consiga garantir a continuidade elétrica e o valor da resistência do meu ponto mais alto
até o subsistema de aterramento não seja maior do que um homem, tá? E aí isso é feito uns ensaios específicos, tá? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de componentes naturais. Você vê a estrutura metálica do prédio, sendo que se você for observar, esse componente 1 aqui é um barramento, né, geralmente é um rebar, que é uma barra de aço galvanizada, que ela é acrescentada à estrutura do prédio exatamente para você garantir a continuidade. Então o pessoal acrescenta ela aqui, ó, na hora de fazer a concretagem, tá? Por que que o pessoal acrescenta? Para garantir essa questão da continuidade, né, que geralmente as amarrações da estrutura pode ser que tenha uma resistência alta, então você adiciona esse condutor, e para não comprometer a estrutura também como um todo, tá? Então ela é colocada aqui interno, né? E aí você pode fazer isso também para o subsistema de aterramento. E aí essa seria a parte dos componentes de descida estrutural, ó. Beleza? Vocês estão conseguindo ver aqui nessa figura do lado direito, ó, o rebar, né? Bem colocado aqui dentro da estrutura onde vai ser concretada, né? E aqui do lado esquerdo também. Beleza? Alguém sabe o que é esse conector aqui do lado esquerdo, ó? Alguém Isso sabe? eu só vi esse conector quando você está fazendo na malha de aterramento. Você usa justamente o condutor que a gente está falando, de 35 milímetros. Aí, esse conector aí, ele prende a barra aquele condutor na haste de aterramento. Foi o que eu vi, né? Pronto. Esse conector aqui está prendendo o rebar a esse outro carinha aqui, ó. Né? Esse outro carinha aqui. Isso é um parabolt, é? Que não dá dando para ver. Não, não. Esse cara aqui é um conector de inspeção, tá? Ele é específico para essa questão do SPDA estrutural, beleza? Essa pontinha aqui, ó, que fica desse conector, ela fica para fora da estrutura, tá? Para que serve isso? Esse cara aqui, quando você faz o SPDA estrutural, você precisa ter acesso a esses componentes, né? Para fazer medições, tá? Para fazer uma conexão, né? Então, assim, para você não ter que quebrar o concreto depois de construído, né? Para tentar achar esse ponto do SPDA e fazer a medição da descida, né? Ou a conexão desse cara com o aterramento, o pessoal coloca esse conector aqui de inspeção, tá? Então ele fica ali para fora, no qual você tem acesso a ele para aprender e fazer os seus ensaios de continuidade elétrica, tá? Que é para verificar desde o seu subsistema lá de captação até o seu sistema de aterramento se a continuidade elétrica está garantida. Beleza? Aí você observa as descidas, na parte do sistema de aterramento. Se eu tiver um aterramento que ele é estrutural também, onde é que eu vou fazer minha medição? Aí o cara já deixa esses conectores prontos, também lá na parte do subsistema de aterramento, exatamente para ter acesso a essa parte estrutural. Beleza? Para você não ter que fazer toda a vida, quebrar o concreto para achar a barra de aço para fazer algum ensaio, alguma coisa do tipo. Beleza? Show de bola. Então, a gente tem aqui alguns componentes, né, de captação natural, né, que no caso aqui é a antena, e aqui no caso do exemplo aqui à direita foi a própria árvore, né? Então, se a gente não utiliza, se a gente não protege esses componentes, essas saliências aqui do prédio, né, como por exemplo a antena aqui, ela pode muito bem ser um captor natural. Então a ideia é ou a gente proteger, ou pelo menos a gente interligar ela e utilizar como captor natural aqui, interligando ao subsistema de captação, né?
Então, essas antenas, essas coisas que ficam lá no topo do prédio, elas têm que ser interligadas também ao subsistema de captação, tá? E aí a gente vai para o subsistema de aterramento, né? Geralmente, a gente tem que obter uma menor resistência possível, compatível com o arranjo do eletrodo, topologia do sistema e resistividade do solo. Então, assim, como a gente verificou, né? A ideia é a gente utilizar o condutor, as próprias fundações. Na impossibilidade, a gente passar um condutor em anel, né, ao redor do prédio, né, em contato com o solo. Então, a gente tem seriam duas opções, né? Usar as fundações, na impossibilidade, passa aquele condutor de cobre, né, em forma de anel, né, interligando lá as descidas do SPDA e caracterizando o sistema de aterramento. Tá? O eletrodo de aterramento em anel, o raio médio da área abrigada por esse eletrodo, né, ou seja, esse cabo que vai estar circundando a instalação, não pode ser inferior, né, esse raio médio não pode ser inferior a um comprimento L1. Tá? E esse comprimento L1 está aqui, ó. Ele é em função da resistividade do solo e da classe do meu SPDA. Tá? Para a classe 3 e 4, esse comprimento aqui é 5 metros. Ó. Ele é independente da resistividade do solo. Tá? Mas se eu estou utilizando SPDA classe 2 e 1, você vê aqui que a partir de uma determinada resistividade do solo, esse meu comprimento mínimo do sistema de aterramento ele aumenta, seguindo aqui essa reta. Tá? Isso em função da resistividade. Então, quando você está elaborando projetos de SPDA que você adota classe 2 ou 1, você tem que medir a resistividade do solo. Tá? Você tem que fazer um teste de resistividade do solo, porque é isso que vai determinar o comprimento, né, mínimo do seu sistema de aterramento. Beleza? Que seria o comprimento mínimo desse condutor, né, que vai ter um raio relacionado a ele. Beleza? Aqui é um arranjo geral, né? A gente tem a malha da subestação interligada com a malha do SPDA do prédio, né? Que tem outros sistemas de aterramento aqui interligados, então aqui é mais esse arranjo geral apresentando que os sistemas de aterramento têm que ser interligados, né? Eles não podem ser independentes. Aqui ela vai dar em função aqui seria a parte do comprimento, né, desse raio equivalente, né, em função dos lados aqui do prédio, tá? E aí, a partir disso é que a gente tem aquele raio equivalente aqui é basicamente vocês calcularem o comprimento lá do círculo, mas com certeza no prédio de vocês, ele vai dar maior do que esses 5 metros aqui, tá? Então, no projeto que vocês estiverem fazendo lá do prédio, muito provável o comprimento mínimo já vai estar atendendo, porque vocês vão estar trabalhando ali, muito provável, com classe 3 ou 4, tá? Então, isso aí já fica batido aí mais ou menos para vocês, tá? O eletrodo de aterramento em anel, ele tem que ficar numa profundidade de pelo menos meio metro, tá? E ficar posicionado a uma distância aproximada de 1 metro ao redor das paredes externas, tá? Distância aproximada de 1 metro. Ou seja, eu estou pegando aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma parede aqui externa desse meu prédio. Se você observar, o meu eletrodo está passando aqui, né? Que é esse cabo verde. Ele está distanciado a mais ou menos 1 metro da minha parede aqui, ou seja, dessa minha parede do prédio, né?
Então, eu tenho que fazer esse distanciamento, tá? Então, a minha malha de aterramento aqui, ela está sempre distanciada, né, em relação ao prédio dessa distância de 1 metro. Beleza? E aí eu pergunto a vocês, e se o meu prédio for colado na parede lá que divide o meu terreno, né? Como é que a gente faz? Eu vou precisar invadir o terreno do vizinho para fazer meu sistema de aterramento? Com toda certeza. Aí a gente entra numa questão complicada, né? A norma diz que a gente tem que atender essa distância aproximada de 1 metro, tá? Mas na impossibilidade, né, que são esses casos aí mais específicos, a gente pode fazer esse anel, né, passar esse cabo rente à nossa estrutura, tá? Então, se você tem uma parede que você divide ali com o vizinho, nessa parede em específico, você passa ela rente, tá, à sua estrutura, beleza? Para você não ter que invadir o terreno dos outros. A profundidade do aterramento e o tipo de eletrodos devem ser constituídos de forma a minimizar os efeitos de corrosão, né? E deve permitir sua inspeção durante toda a construção, né? E após ela também. Então a gente tem que instalar caixas de inspeção no nosso sistema de aterramento, tá? Vamos aqui voltar para o projeto. Esse cara aqui, ó, é uma caixa de inspeção. Se eu coloquei aqui esse detalhamento 5, e se você for observar, ó, a gente tem a descida, né? E a descida vai passar por essa caixa de inspeção aqui, ó, que vai estar localizada no solo. Isso é útil para a gente poder fazer ensaios no nosso sistema de aterramento e tem que ter, né, essas caixas de inspeção. Beleza? E o material que tem que ser utilizado, né? Ó, tá aqui alguns exemplos de caixa. E o material que tem que ser utilizado é um material que seja resistente à corrosão, tá? Aqui outro exemplo, né, do aterramento, ó, sendo feito na parte das fundações, beleza? Pessoal, por que que eu estou passando essa barra de aço galvanizado, que é o rebar, né, esse vergalhão, e não estou passando um cabo de cobre aqui, para ser feito aqui na estrutura e ser concretado? Por que que eu passo esse vergalhão no lugar do cabo de cobre? Alguém sabe? Relacionado à resistência, porque o cobre talvez não suporte essas intempéries que tem por aí. É porque o cobre, na hora que ele entra em contato aqui com essa ferragem, né, e com esse concreto, ele corrói mais rápido, tá? Então ele vai entrar com um processo de corrosão, beleza? E aí por isso que é colocado, né, essa barra de aço galvanizado, beleza? Mais uma pergunta. Eu posso utilizar barra chata de alumínio no meu subsistema de aterramento? Mas o alumínio em relação ao cobre, eu não sei se ele corrói mais rápido ou se ele não corrói. Se o alumínio não corroer mais rápido que o cobre, aí você pode utilizar. Mas se for ao contrário, não é recomendado. Tanto é que você já está substituindo aí o cobre pelo aço galvanizado. O cobre, ele pode ser utilizado, e geralmente em contato direto com a terra, tá? Então, meu cabo de cobre eu posso utilizar em contato direto com a terra, né? E a espessura dele é 50 milímetros quadrados,
Beleza. Esse, na parte de estrutura, eu não posso utilizar o cobre porque ele, em contato com essas outras ferragens, ele corrói. Por isso que eu uso o rebar, tá? O alumínio, se eu colocar o alumínio em contato direto com a terra, com a terra, certo? Digamos, eu vou fazer um anel de aterramento, coloco lá no lugar do cabo de cobre, eu vou colocar a barra chata de alumínio. O que é que acontece? Num caso desses aqui, ó, que o cabo de cobre está em contato direto com a terra. Se eu usar alumínio aqui, o alumínio também vai corroer rápido, tá? Então, a barra chata de alumínio, ela pode ser utilizada na captação e pode ser utilizada na descida, mas não pode ser utilizada no aterramento, beleza? Barra chata de alumínio eu posso utilizar na captação, na descida, mas no aterramento não. No aterramento, o material mais adequado é o cobre aqui, ó. Quando está em contato direto com a terra, e se for estrutural, eu coloco aquela barra de aço galvanizado. Beleza, pessoal? Se a gente for observar aqui nesse projeto, ó, foi utilizado cabo de cobre porque ele está aterrado aqui diretamente. Beleza? O número de conexão dos condutores deve ser o menor possível, né? Pode ser feito por meio de solda exotérmica, né? Que é essa solda aqui que a gente está vendo nessas figuras, tá? Ou através de conectores, né? Que é essa figura aqui à direita, tá? Não são permitidas emendas. Vamos lá, nos cabos de descida, a ideia é você fazer essa descida direto, né? Geralmente não tem emenda, tá? E você tem que colocar, que é obrigatório, um conector de inspeção para você verificar essas descidas, tá? Que aí o pessoal pode colocar ali na altura do solo, mas a altura sugerida aqui é 1,5 m a partir do piso, tá? Que é para realização de ensaios, beleza? Aqui na figura à direita, o pessoal está colocando a nível de caixa de aterramento mesmo. E aqui na figura, à direita, não, desculpa, à esquerda. E aqui na figura à direita, vocês estão vendo esse eletroduto e esse conduletezinho aqui, localizado a mais ou menos 1,5 m, tá? Dentro desse condulete aqui é que tem esse condutor de inspeção, tá? Esse conector de inspeção. Você vem com a descida, conecta em um lado desse conector de inspeção e o outro vai lá para o sistema de aterramento, tá? E aí, a partir dele que você faz os ensaios de descida. Aqui é um exemplo, ó. Beleza? Aqui é um exemplo, um detalhezinho da caixa, tá? Um detalhe interno para essas inspeções dessas descidas, né? E aqui um aviso, né? No caso, mantém a distância de segurança, risco de choque elétrico, né? Que é exatamente os avisos que a gente tem que tomar cuidado. Aqui, dentre os materiais e dimensões, a gente pode observar aqui a tabela 6, né? Os materiais mínimos aqui com a área de seção para os condutores de captação e descida estão representados aqui, ó. Ou seja, se eu estiver utilizando cobre num condutor de descida e captação, a área da seção mínima é 35, tá? E se for aço galvanizado a quente, que é aquela descida do SPDA estrutural, né, que é aquela barra de aço, a área mínima da seção dele tem que ser de 50 mm², beleza? Nas descidas. Aqui seria a continuação das tabelas, é basicamente uma ideia das seções mínimas que podem ser utilizadas. E aqui são os materiais empregados no subsistema de aterramento, né? Que se for aço galvanizado, ou se for cabo de cobre, seria 50 mm², que geralmente é utilizado, né?
Mas a barra de aço galvanizada a quente também pode ser utilizada, né? Que é aquela parte estrutural, como a gente viu. E aí o eletrodo mínimo aqui dele é 16 milímetros, né? Cravado, e no caso do eletrodo não cravado é um diâmetro de 10 milímetros, beleza? Vamos lá. Quando a gente utiliza o SPDA estrutural, como eu disse a vocês, a gente tem que garantir a continuidade, né? Ou seja, a gente pode utilizar as armaduras de concreto como subsistema de descida e como subsistema de aterramento. Mas no caso do uso dessas armaduras de concreto, a gente tem que ver algumas recomendações aqui a serem seguidas, tá? Para verificar a questão da continuidade elétrica dos pilares e trechos de armadura, a gente tem que fazer uma medição, né, utilizando equipamento específico, e a medição tem que dar abaixo de 1 ohm, tá? Então, isso é durante a execução. Você faz as medições, vai verificando pilares, e afim, e todas essas medições tem que dar abaixo. Depois que o meu sistema está pronto, está feito, meu prédio está construído, eu vou lá no meu ponto mais alto ali de captação, né, no meu ponto de descida ali na parte de captação, vou com o condutor, coloco lá, e o outro eu vou lá no meu barramento de equipotencialização principal, que aí eu vou verificar a continuidade de todo o sistema. E nessa verificação final, a minha resistência tem que dar abaixo de 0,2 ohms. Tá? Então aqui, né, a gente tem o equipamento utilizado, tá? Ele tem que fornecer uma corrente de 1 a 10 amperes, pelo menos, beleza? E aí aqui é uma inspeção, ele coloca lá no ponto alto e a outra no subsistema de aterramento. Durante a construção do prédio são feitos ensaios de diversos trechos e essas medições têm que dar abaixo de 1 ohm. Depois de prédio construído, a gente faz essa medição como um todo, né? Com um dos bornes aqui na parte alta do prédio e o outro lá no nosso BEP, no barramento de equipotencialização principal. E a ordem de grandeza tem que ser abaixo de 0,2, beleza? Então, assim, a gente pode utilizar a estrutura do prédio, mas a gente tem que tomar cuidado com esses ensaios de continuidade, né? Até por esses valores aí, é um dos motivos a mais do pessoal colocar aquela barra de aço galvanizado, né? Que aí você realmente garante a continuidade. Porque se você usar só a estrutura do prédio, pode ser que esses valores de resistência deem um pouco mais elevados. Beleza? E aqui, a gente tem, né? A gente falou da parte do SPDA externo, né? Agora a gente tem algumas medidas de proteção contra surtos, que no caso é o DPS. Essa medida aqui, desse DPS utilizada, essa figura retrata bem. O DPS ele funciona como uma barreira, no qual é utilizado o DPS classe 1 na entrada da instalação, o DPS classe 2 nos meus quadros secundários. E essa tomadinha aqui é um exemplo de DPS classe 3, né, que é exatamente para a utilização do meu computador. Vocês veem que essa parte pintada aqui, que é referente ao surto, ela vai diminuindo à medida que passa pelos dispositivos, mas que ela chega um pouquinho ainda nos nossos equipamentos, tá? Só que nossos equipamentos, a gente tem que fazer esse projeto de forma que chegue o mínimo possível neles. Eles são ensaiados para suportarem alguns picos de tensão, alguns surtos, tá? Em alguns equipamentos eletrônicos seria 1,5 kV, e equipamentos menos sensíveis seria 2,5 kV. Então pode passar um pouquinho de surto para o nosso equipamento, dentro desses valores que eu passei para vocês, que eles estariam protegidos, né? Porque eles já vêm de fábrica já com essas especificações. Tá? A motivação, né, dessas proteções pode ser
perturbação, que a gente pode ter perdas de dados, né, danos de componentes e afins, né, desses sistemas eletrônicos. Tá? Aqui seriam mais alguns exemplos, né, desse tipo de proteção. Aqui também surtos de tensão que podem causar danos diversos, né, de efeitos indiretos. Beleza? Então, aqui a gente pode retratar alguns exemplos de medidas de proteção contra surto. Tá? Nessa figura, pessoal, a gente tem a entrada da linha, né? Essa linha de energia, onde são colocados DPS, tá? À medida que a linha vai adentrando na instalação. Só que se você for ver, você tem paredes aqui, ó, tá? O que é que acontece nessas paredes? Alguns equipamentos da parte de dados, né? Você pode trabalhar com sala-cofre, alguma coisa desse sentido, são equipamentos bem sensíveis. Então, além da proteção com DPS, o pessoal pode fazer essa proteção com blindagem eletromagnética, que muitas vezes pode ser você revestir a sua parede com a camada metálica, tá? E fazer realmente uma gaiola de Faraday, né? Então, a ideia é que esse surto ele não se propague para dentro do seu equipamento ou objeto vulnerável. Tanto o invólucro do equipamento pode funcionar como uma barreira, né? Que pode ter um invólucro todo metálico, como a própria sala ela pode ser blindada, né? Com essa barreira, né? de metálica que pode ser instalada. Tá? Então, são medidas adicionais, né? Onde instalar o DPS, eu acho que a gente já comentou. Tá? Aqui seria alguns exemplos, né? Mas a gente já retratou aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Tem uma linha adentrando a instalação, então no quadro principal a gente instala o DPS tipo 1, ele reduz o surto nos quadros secundários. DPS tipo 2, né, já reduz um pouco mais, né, a barreira, e na utilização da área um DPS classe 3, né, que aí são equipamentos eletrônicos sensíveis e que a gente garante aqui que possa passar aí pelo menos 1,5 kV, que é o que foi projetado do equipamento. Beleza? Então, deixa eu ver aqui só mais um pouquinho. A gente tem a suportabilidade a impulso, tá? Aqui, pessoal, a gente vê aqui algumas categorias de suportabilidade, tá? Essa categoria de suportabilidade, vocês não confundam com mais ou menos aquela questão da classe do DPS, né? Aqui ela está relacionado mais à suportabilidade de impulso dos equipamentos. Tá? Então, alguns equipamentos de utilização, eles suportam em torno de 1,5 kV e 2,5. Então, a partir dessa suportabilidade ao impulso, é que vocês vão determinar qual DPS que vocês estão aplicando. Tá? E aí vem uma última questão, que é inspeção e documentação, né? As inspeções do SPDA elas devem ser realizadas por profissionais habilitados e capacitados, né? Ela deve ser anual para estruturas contendo equipamentos explosivos, né? Munição ou explosivos, locais expostos à corrosão atmosférica severa, né? Que são regiões litorâneas, ambientes industriais com atmosfera agressiva. A gente tem aqui uma região com uma atmosfera de corrosão bem severa aqui em Fortaleza, tá, pessoal? Então, o ideal é que naquela região ali próxima à orla, até 10 quilômetros, acho que mais ou menos isso, a gente faça essa inspeção anual, tá? E 3 anos para as demais estruturas, tá? Mas, geralmente, os bombeiros e afins, as indústrias, elas cobram essa proteção de ano em ano, tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou abrir aqui um pouco o espaço para vocês, tá? Para essa questão das dúvidas, né?
caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui para tratar, né? Enfim, tanto em relação à aula de ontem quanto a de hoje, ou dúvidas do projeto de vocês mesmos, tá? E aí eu abro aqui espaço, né, para vocês, enfim, dúvidas em relação à aula também. Beleza? É aquela coisa, né? Essa parte de PDA, ela é muito assim, ela é sensível mais como se fosse uma parte prática. Não é que ela seja só prática, né? Isso tem toda essa teoria por trás. Mas eu creio que você aprofunda bem mais o conhecimento quando você está ou atuando nessa área ou realmente realizando esse tipo de serviço. Querendo ou não, você aplicando esse tipo de... Porque muitos detalhes que você citou, seja ele como espessura de cabo, tipo de cabo ser utilizado, por exemplo, a questão da tipo de material utilizar, com relação à corrosão, isso, aquilo. Esses são detalhes que, por mais que você veja na teoria, dê uma lida no material, coisa parecida, ele vai fixar bem melhor quando você está executando mesmo o projeto. É muito interessante isso aí. Cara, realmente vocês vão ler ali o material da norma, ele traz, mas à medida que vocês vão fazendo o projeto, né, vão observando, enfim, execução. É por isso que eu gosto também daquele site da Termotécnica, que tem vários detalhes construtivos, sabe? Então eu acho um bom vocês darem uma busca ali no site também, entendeu? Dê uma verificada, que aí vocês vão ter essa ideia também, esse feeling melhor, né, do que é que está sendo, do que é que vocês estão utilizando e estão especificando no projeto de vocês, né? Então, realmente essa experiência vocês vão pegando com o tempo, mas o conceito básico de sistema de captação, essas coisas, então a norma ela trabalha bem isso, tá? Essas informações que eu estou trazendo para vocês em relação à corrosão, essas coisas, ela tem na tabela da norma, né? Mas assim, não é uma maneira. Você vê ali a tabela e tal, mas para você associar realmente, com o tempo é que vai ficando mais fácil mesmo. O Leonardo tem uma dúvida em relação à ligação do ar-condicionado. Tá, Leonardo, acho que ali a gente está trabalhando mais com sistemas de ar-condicionado, né? Que a gente tem aquela parte mecânica, né? Não o aparelho em si, mas você tem centrais de ar-condicionado, né? Que aí você tem toda aquela tubulação metálica, né? Que passa, que vai refrigerando os ambientes, né? Então, isso é que a gente tem que fazer a potencialização. No caso de vocês, que é questão de split, que é um sistema mais pontual, a proteção vocês fazem através de DPS no quadro da instalação mesmo, né? E vocês garantem também a proteção colocando também o condutor de aterramento, né? Na hora de fazer a conexão do aparelho em si, tá? Então, assim, aquele aterramento para colocar no BEP, essas coisas é mais quando a gente está trabalhando com sistemas de centrais, beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Renato, eu acho que alguém falou. Tem, cara, software para a parte de SPDA, né? Tem aqui também que a gente aconselha. Tem alguns da AutoQI, né? E tem algumas planilhas também, tá? Esses da AutoQI e para algumas planilhas que são desenvolvidas, por exemplo, tem uma planilha de um professor da USP também, que ela é bem completa, tá? Também não fica muito atrás dos softwares, não. Mas eu acho que nesse primeiro momento eu aconselho a vocês a montarem algo de vocês, tá?
para vocês entenderem aqueles conceitos, né, da análise de risco em si, tá? Que é para vocês verem a questão do número de eventos perigosos, o que é que influencia, né? As perdas, né? O que é que vai influenciar também, onde é que vocês vão estar atuando para reduzir essa probabilidade de danos, né? E, consequentemente, as perdas. Eu acho que depois desse primeiro momento, desse contato, aí você pode partir para o software mesmo, tá? Mas tem um software de dimensionamento de instalações lá da AutoQI que é bem interessante. Até por questões de integrabilidade com o sistema BIM, né, que é o que o pessoal vai estar projetando agora daqui para frente, né? Então o BIM ele está entrando aí com força, então ele tem essa comunicação também, já facilita, tá? Que é a parte do Key Builder, né? Caros, então, se ninguém tem mais perguntas a fazer ao Renato, então eu gostaria de agradecer mais uma vez o Renato aí pela contribuição no nosso grupo e trazendo a experiência dele, que já trabalhou um montão no mercado com relação a esses sistemas que a gente desenvolve. E até a próxima. Vamos encerrar aqui. Eu vou partir de agora para a gravação. E